Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 3, e vamos ler os versos 7 a 13. Nós vamos pensar sobre a carta de Jesus para a igreja de Filadélfia. Nós vamos meditar nas palavras do Senhor Jesus para aquela igreja e pensando sobre o tema Uma Porta Aberta. Nós faremos esta leitura de pé. Convido a amada igreja a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos fazer esta leitura. Leamos, meus amados irmãos, o que diz a Sagrada Escritura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Senhor, nós te louvamos por esta graça maravilhosa, por estarmos reunidos neste santuário, como teu povo, tua igreja, povo separado, povo escolhido, remido, lavado pelo sangue de Jesus. Obrigado a Deus por esta graça. Obrigado porque, mesmo sem merecer, mas tu tiveste misericórdia de nós, mesmo sem merecermos, o Senhor nos salvou, nos resgatou, perdoando os nossos pecados e nos garantindo a vida eterna. Abençoa, Senhor, o teu servo que contigo fala. Coloca na boca do teu servo as tuas palavras. Ó Deus, abençoa o teu povo que escuta as tuas palavras. Prepara cada coração. Ajuda-nos, ó Deus, para que a tua palavra seja clara, seja compreensível, seja fácil para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e para a nossa edificação. Que sirva, ó Deus, para o despertamento e a conversão dos pecadores. Que haja salvação em teu Filho amado Jesus Cristo. Que haja arrependimento, quebrantamento e que em tudo o teu nome seja glorificado. Senhor, nós te louvamos por todo o teu povo que prega a tua palavra neste dia, por todos aqueles que se levantam perante o teu povo para ensinar a tua palavra. Concede aos teus servos, ó Deus, a intrepidez, a condição para
com alegria, com coragem e com firmeza, ensinarem ao teu povo as tuas palavras. Te rogamos, ó Deus, por aqueles que não puderam vir, em especial nós te pedimos pelos irmãos doentes. Cura, Senhor, as enfermidades do teu povo. Anima, ó Deus, os que estão desanimados e fortalece os que estão fracos. Perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós te oramos. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Dá para virar só um pouquinho, porque tá... Meus amados irmãos, nós queremos concentrar o nosso pensamento, a nossa atenção para o texto em apreço, o texto lido, o qual nos fala de uma porta aberta. Esta é uma das cartas, contando na ordem que aparece aqui no livro do Apocalipse, é a sexta carta que Jesus envia para a sua igreja. E esta é a carta à igreja de Filadélfia. Uma igreja que foi elogiada. Uma igreja que só recebeu elogios do Senhor Jesus, ao contrário das demais. Filadélfia, meus irmãos, era a mais nova daquelas 7 cidades. Jesus envia essa carta para a igreja que estava na cidade de Filadélfia. Aquela cidade, ela está localizada na região que hoje é conhecida como a Turquia. Ela ainda existe, a cidade ainda existe, com outro nome. Hoje aquela cidade chama-se Al-Azeir, mas ela existe lá no mesmo lugar, aonde estava no primeiro século e atendia pelo nome de Filadélfia. Aquela cidade foi fundada cerca de 150 anos antes de Cristo. Era uma cidade importante, colocada, construída e fundada como um ponto estratégico. Ela ficava numa rota comercial, um centro importante, era conhecida como a Porta do Oriente. Naquela cidade havia uma infinidade de deuses que eram adorados. Havia muitos templos, inclusive naquela cidade havia um templo dedicado ao culto ao imperador. Era uma cidade extremamente pagã e idólatra. Era também uma cidade assolada por terremotos, tremores de terra frequentes. No ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto naquela região que quase destruiu completamente a cidade de Filadélfia, junto com a cidade de Sardes. Eram cidades próximas. Mas aquela cidade, irmãos, ela estava ali localizada estrategicamente com uma finalidade. Seus construtores colocaram aquela cidade naquele lugar porque tinham o objetivo de disseminar a cultura e a língua grega naquela região. Quando ela foi construída, o Império Grego ainda estava em evidência. E havia então um desejo de que a cultura e a língua grega fossem disseminadas. É tanto que
nós vamos encontrar nos dias de Jesus a cultura grega muito forte. É tanto que o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Tamanha era a influência da cultura e da língua grega naqueles dias e naquele tempo. Essa cidade ela era uma espécie de missionária. Mas observe, missionária da cultura e da língua grega. Esses dados são importantes, pastor? Para nós, sim, são importantes. Primeiro que a gente precisa entender que uma coisa é a cidade, outra coisa é a igreja. Uma coisa é a cidade de Filadélfia, outra coisa é a igreja de Filadélfia. Aquela cidade tinha estes objetivos. Mas, e a igreja de Filadélfia? Onde é que ela entra em toda essa história, em todo esse contexto? Observe, meus irmãos, que Jesus diz algo interessante para aquela cidade, algo que ele havia dito também para as outras igrejas. Ele diz algo para aquela igreja, algo que ele tinha dito para as outras igrejas. Ele diz no versículo 8: conheço as tuas obras. Meus irmãos, Jesus é aquele que conhece a sua igreja. Ele nos conhece. Ele sabe o nome de cada um de nós. Ele sabe o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós falamos, da maneira como nós agimos. Ele sabe onde nós vamos e como nos comportamos. Jesus conhecia aquela igreja. Jesus conhecia também aquela cidade. Observe, meus irmãos, é necessário nós conhecermos a cidade onde nós estamos, o lugar para quem, ou onde nós nos encontramos e as pessoas para quem nós falamos. Jesus diz: eu conheço. Jesus conhecia a igreja, ele conhecia também a cidade. Meus irmãos, para que nós tenhamos uma mensagem relevante, nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer o Senhor Jesus, mas nós também precisamos conhecer o lugar e as pessoas para quem nós precisamos falar. Nós precisamos saber como nos comportar e como trazer uma mensagem relevante para aquelas pessoas. Conhecer a mensagem e conhecer o povo é necessário para que a nossa mensagem ela seja eficaz. Precisamos interpretar as Escrituras, mas nós precisamos também, meus irmãos, interpretar as pessoas para quem nós estamos falando. Observe que Jesus ele faz um diagnóstico de cada igreja. Ele fala para 7 igrejas aqui. E Jesus ele dá uma palavra final. Ele dá um veredito sobre cada igreja. Nas 7 cartas, Jesus revela que vê a igreja como ela na verdade é e não como nós a vemos. Nós chegamos numa igreja lá fora e olhamos e dizemos: mas que igreja boa, que igreja organizada, essa igreja não tem problemas, tudo é organizado nela. Mas será que é? Alguém pode chegar aqui no nosso meio, nos visitar, olhar e dizer: mas que igreja boa, que igreja organizada, não tem nenhum problema nessa igreja. Mas será que é assim? Jesus, meus amados, é aquele que conhece a igreja. As igrejas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Quem é que dá o diagnóstico final? Quem é que diz a palavra final para cada igreja? Jesus, que é o dono dela e que conhece a sua igreja. Observe, meus irmãos, Éfeso era uma igreja fiel à doutrina, ortodoxa. Mas o que foi que Jesus disse daquela igreja de Éfeso? A igreja sem amor, perdeu o amor, esfriou. Esmirna
era considerada uma igreja pobre. Mas o que foi que Jesus disse àquela igreja? Tu és rica. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás. Mas Jesus olhou para aquela igreja e viu ali irmãos que estavam dispostos a dar a sua própria vida por amor ao Evangelho. Porque Jesus conhece cada um. Tiatira era uma cidade altamente comprometida com a iniquidade. Mas Jesus vai encontrar naquela cidade, meus irmãos, naquela igreja, pessoas dispostas a andar com Deus em santidade. A igreja de Sardes, meus amados irmãos, era uma igreja que tinha fama de estar viva. Mas o que foi que Jesus disse àquela igreja? Tu estás morta. Filadélfia era uma igreja que aos olhos do mundo tinha pouca força. Nós acabamos de ler aqui. Mas o que foi que Jesus disse àquela igreja? Coloco diante de ti uma porta aberta, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Filadélfia, para a gente concluir o diagnóstico geral de cada igreja. Filadélfia dizia: sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Mas qual foi o diagnóstico de Jesus para a igreja de Laodiceia? Tu nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus é aquele que conhece as nossas obras. Ele sabe quem nós somos. Mas observe, meus irmãos, que uma característica importante da igreja de Filadélfia é que Jesus disse: tem uma porta aberta diante de ti. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A grande promessa do Cristo ressuscitado àqueles irmãos da igreja de Filadélfia é que Ele colocou diante deles uma porta aberta que ninguém jamais poderia fechar. O que é essa porta aberta? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu entendo, meus irmãos, que essa porta aberta, ela trata-se da oportunidade missionária. A oportunidade que a igreja tem para pregar o Evangelho. A oportunidade que a igreja tem para ser uma propagadora da mensagem de salvação. Observe que Filadélfia é uma cidade que foi colocada com o objetivo de ser uma missionária da cultura e da língua grega. Jesus então olha para aquela igreja e diz: você tem uma porta aberta na sua frente, mas é para pregar o Evangelho. Lembre-se de que nós falamos que uma coisa é a cidade de Filadélfia, outra coisa é a igreja de Filadélfia. Jesus está falando para a igreja de Filadélfia. E aquela igreja, meus amados, ela foi colocada naquele lugar por Cristo. Foi Jesus que plantou aquela igreja, que fundou, que estabeleceu aquela igreja naquela cidade, naquele lugar, para que aquela igreja fosse uma porta aberta, para que ela fosse uma propagadora do Evangelho, uma missionária. Por isso Jesus abre uma porta diante dela. Irmãos, nós devemos orar a Deus por isso. Nós devemos clamar a Deus para que Ele abra as portas diante de nós. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer ou quer obter resultados sem fazer por onde. Às vezes nós queremos ter resultados diferentes, extraordinários, mas nós não queremos pagar o preço para isso. Nós não lutamos, nós não clamamos, nós não nos esforçamos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz no capítulo 16, verso 9: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Quando Paulo chegou a Troade,
lá na segunda carta de Coríntios 2, verso 12, mais uma vez ele disse: uma porta se me abriu no Senhor. Paulo pede aos colossenses que roguem a Deus para que se lhe abra uma porta para que ele pudesse pregar o evangelho, Colossenses 4:3. Quando voltou para Antioquia, ele contou como Deus havia aberto a porta da fé para os gentios, Atos capítulo 14. E nós precisamos despertar para isso. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos sair, meus irmãos, da zona de conforto. Vamos tentar, meus irmãos, nos desafogar de tantas coisas que estão nos sufocando. Tenhamos cuidado para que nós não sejamos achados como aquela semente que foi lançada no meio dos espinhos, e ela nasceu, logo cresceu, mas os espinhos a sufocaram. E depois Jesus explicou que aquela figura ali, ela significava aqueles que se convertem, logo se alegram, mas quando olha para o mundo e quando as coisas do mundo começam a sufocar-lhes, a fé dessas pessoas, ela é abalada, ela é retirada. Observe que aquela igreja estava numa cidade que era estratégica. Grandes rotas comerciais passavam por aquela cidade e ela tinha um papel importantíssimo ali naquela situação em que ela foi colocada. E observe, meus irmãos, a igreja então, ela é colocada nesse lugar, de modo estratégico. Se nós formos observar com cuidado a ação missionária do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo, ele, nas viagens missionárias que fez, ele passava por cidades estratégicas e cidades importantes e fundava igrejas ali. Paulo era um homem com uma visão, é claro, Deus colocou nele essa visão, mas uma visão privilegiada quanto a essa estratégia para que o evangelho pudesse ser expandido. Observe, meus amados irmãos, aquela igreja, ela foi colocada por Cristo naquele lugar, não para proclamar a cultura grega, mas para proclamar a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Por que que a igreja congregacional conservadora de Cupira foi colocada em Cupira? Por que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, meus irmãos, para proclamar o evangelho, para pregar a mensagem de salvação. Há uma porta aberta diante de cada cristão. Ô pastor, e como é que a gente faz esse trabalho? De várias maneiras. Existem várias maneiras de realizar esse trabalho. Você pode ser um missionário. Você está disposto a sair de sua casa e ir para outro lugar, outro estado, outro país, outra cultura, outra língua, outro povo? Tudo pode acontecer. Essa é uma das maneiras pelas quais Deus faz com que o seu evangelho seja levado. E meus irmãos, nós não devemos pensar que essa ideia de missão, de missionário, isso é coisa distante, isso não é para a gente. Não, meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo e nós precisamos nos envolver na obra missionária. Por que não? Ou nós não somos a igreja de Cristo? Então nós precisamos, e pesa sobre nós essa obrigação de nos envolvermos com a obra missionária. Nós não podemos achar que o nosso único papel é somente olhar para dentro. Nós precisamos, irmãos, também nos envolver na obra missionária para que esse evangelho possa chegar também a outros povos, a outros lugares, a outros que não têm o evangelho ainda.
Foi assim que o evangelho chegou a nós. Caleb poderia muito bem ter dito assim: vou ficar em casa, vou ficar no meu lugar, na minha zona de conforto. Mas ele disse: vou para o Brasil, aquele lugar difícil. Se o Brasil é difícil hoje, no tempo de Caleb era mais ainda. Era bem mais difícil. Mas ele saiu da zona de conforto. Ele saiu do primeiro mundo. Ele saiu lá do Reino Unido. Deixou todo o seu conforto lá e veio sofrer aqui no Brasil. Mas ele veio trazer o evangelho. E observe, meus irmãos, pastor, tem outra maneira também de ser esse missionário, de utilizar essa porta aberta? Tem. Também não é obrigatório que todo cristão seja um missionário transcultural, porque senão a igreja esvazia, né? Se todo mundo sair da igreja para ser missionário lá fora, não fica ninguém na igreja. Mas aqui nós podemos tanto ajudar os missionários, e aí é uma necessidade também que nós temos, pesa sobre nós essa necessidade. Se eu não posso ir, mas eu posso ajudar, então eu vou ajudar, para que aquele que pode ir, vá. Mas eu posso também ser um missionário aqui. No meu ciclo de convivência, no meio da minha família, no meio daqueles com quem eu convivo na escola, no trabalho, no dia a dia, na vizinhança. Irmãos, essa é uma obrigação que pesa sobre cada um de nós. Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Que tipo de missionário nós somos? Você é o missionário da sua rua. Como é que está a sua rua? Isso é muito sério, irmãos. Que tipo de missionário você é? Como é que seus vizinhos estão olhando para você? Você é o missionário da sua família. Como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Como é que estão seus parentes? Você é missionário no seu trabalho. Como é que está o seu trabalho? Como é que as pessoas lhe veem no seu trabalho? Deus tem colocado portas abertas diante de nós, irmãos. Cabe a nós usar essas portas. Usar essa porta é um privilégio que Deus nos concede. É uma oportunidade especial que Deus coloca diante de nós. Observe, irmãos, uma outra característica daquela igreja é que ele diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquela igreja, irmãos, sofria perseguição. A igreja de Jesus, meus irmãos, sempre sofreu perseguição. Dos de dentro e dos de fora. Sempre foi assim. E vai continuar sendo até o dia da volta de Jesus. Aquela igreja sofria perseguição dos falsos mestres, dos inimigos. Havia também os judeus que se diziam os verdadeiros guardiões. E eles então apontavam para os crentes e diziam que os crentes não podiam ser salvos porque não eram da descendência de Abraão, porque não guardavam os rituais, porque não cumpriam a lei. Então haviam aqueles que diziam que eram judeus, de fato e de verdade, e que desclassificavam os outros. O verso 9 diz: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e em conhecer que eu te amei. Meus irmãos, em Cristo, nos diz a Escritura, o verdadeiro judeu não é o exterior, é o interior. Romanos 2, 28 e 29, ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Por isso que Jesus diz aqui: aqueles que se dizem judeus, mas não são. Jesus está falando nesse sentido. E Paulo vai dizer lá em Romanos: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente,
e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em Cristo Jesus, todos somos iguais. Jesus disse que aquela igreja, ela tem pouca força. Talvez aquela era uma igreja pequena. A gente não sabe o tamanho dessa igreja. Talvez era uma igreja pequena. Talvez era uma igreja formada por gente pobre, gente sem recursos, gente humilde. Talvez aquela igreja não tinha influência política naquela cidade, naquela região. Mas Jesus disse algo importante a respeito daqueles irmãos. Aquela igreja, ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. Meus irmãos, a igreja pode ser pequena em seu tamanho, em sua força, na quantidade de membros. Isso aqui não é mensagem para justificar a igreja que não cresce. E tem muita gente que se apega a isso para dizer, olha, nossa igreja tem que ser pequena mesmo, ela não é para ela crescer não, porque quanto menor, mais fiel. Não é isso. Isso também não é um diagnóstico correto. Igreja ser pequena não é sinal de fidelidade automática. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que aquela igreja, ainda que não tivesse força, que aos olhos do mundo ela fosse uma igreja pequena e sem força, aquela igreja era firme, era fiel, porque Jesus disse: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, a Escritura vai nos dizer que Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas pequenas para envergonhar as grandes. A igreja de Sardes tinha nome e fama, mas não tinha vida. Enquanto eles diziam que tinha fama de estar viva, Jesus disse: está morta. Filadélfia, no entanto, não tinha fama, era fraca. Jesus disse: tu tens fama de fraca, mas tu és forte. Eles tinham poder e vida, porque foram fiéis e guardaram o nome do Senhor Jesus. E por que, meus irmãos, eles guardaram o nome do Senhor Jesus? Porque eles guardaram a sua palavra. Muitos hoje têm abandonado a palavra de Deus. Muitos têm trocado o Evangelho e a pureza do Evangelho por outras coisas. Por movimentos, por eventos, por agitação, por programação. Muitos têm negado a palavra de Cristo. Irmãos, nós vivemos em dias de uma grande falta de conhecimento das Escrituras, porque muitos estão abandonando as Escrituras. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos guardar o Evangelho puro. Precisamos ser fiéis à pureza do Evangelho. É preciso nos lembrar de que Cristo é o protetor da igreja. É Ele que nos guarda. Mas pastor, se a gente for fazer assim, o povo não vem. Se a gente for fazer assim, a igreja vai sofrer. Se a gente for fazer assim, a igreja fecha, o povo vai embora. Não nos esqueçamos, meus irmãos, é Cristo quem guarda a sua igreja. É Cristo quem edifica a sua igreja. É Cristo quem sustenta a sua igreja. É Ele. A igreja de Cristo é o povo selado. O maligno não lhe toca. Jesus disse que ela vai avançar e vai destruir as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E Jesus vai dizer que aquela igreja guardou a sua palavra nas provações. O verso 10 ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E veja, meus irmãos, aqui ele diz: eu te guardarei, porque tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da provação.
Os intérpretes são unânimes em dizer que esse versículo é difícil de interpretar. E uma das dificuldades é aqui. Se ele diz, eu te guardarei na hora da provação ou da hora da provação. A maioria das traduções coloca da hora da provação. Eu te guardarei da hora da provação. Mas isso pode causar uma impressão de que a gente não vai passar por provação, né? Uma outra possibilidade plausível é de que esse da, na verdade, é na. E isso não configura erro da Bíblia, isso é dificuldade dos intérpretes. Mas não é que a Bíblia está errada, de forma alguma, nem nenhuma hipótese. Mas observe, meus irmãos, eu te guardarei na hora da provação. Não é isso que Jesus faz? Ou nós não passamos por provação? Será que essa palavra não é para nós? Quando foi que a igreja de Cristo deixou de sofrer perseguição? Quando foi que a igreja de Cristo deixou de sofrer tribulação? Não houve esse tempo, nunca aconteceu. E Jesus sempre esteve conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, e Ele sempre estará, e Ele continuará conosco até o último dia. Essa foi a promessa que Ele nos fez. Mateus 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o seu nome. Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos guarda na aprovação, e se for da vontade dEle, da aprovação. Nenhuma coisa está errada, nem a outra. Mas nós precisamos entender que nós podemos passar por provações. E passamos. Mas Ele vai nos guardar. Ele nos fará vencedores. Paulo diz lá em Romanos 8,37, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E eu quero caminhar aqui para o final, último ponto, porque ele vai falar do vencedor. No verso 12 ele diz, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O que é que ele vai fazer? Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e gravarei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Isso é Jesus que está falando. No versículo 11, irmãos, ele ordena a igreja para que permaneça fiel até que ele venha. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Permanece firme, mantém, fique fiel, seja fiel, permaneça firme, porque você vai vencer, e ao vencedor eu darei todas essas coisas. Aqui nós encontramos as promessas do Cristo ressuscitado para todos aqueles que permanecem fiéis. E aqui, meus amados, nós temos muitas promessas, gloriosas promessas, promessas que representam imagens vívidas e que devem ter sido extremamente significativas para aqueles irmãos lá de Filadélfia. E que devem também, meus irmãos, ser significativas para nós. Observe, Jesus garante que o vencedor será coluna no santuário de Deus. O que é uma coluna? Você faz um prédio desse sem colocar uma coluna? Sem colocar colunas fortes, firmes? O que é que representa as colunas? A firmeza, a preservação. Aqueles crentes, irmãos, eles eram também cidadãos daquela cidade. E lembre-se que nós falamos no início, aquela cidade ela era constantemente assolada por terremotos. Aqueles crentes, eles viviam, é claro, na tensão dos terremotos que assolavam aquela região.
E Jesus está dizendo o quê? Farei de vocês colunas firmes, nada poderá abalar, porque vocês estarão firmes, vocês guardaram firmes a palavra de Deus, assim o próprio Deus os faz colunas. O cristão fiel, meus irmãos, ele é e sempre será uma coluna na igreja de Deus. Uma coluna da igreja é alguém que é firme, é alguém que permanece. Quando a gente lê no Novo Testamento, lá em Gálatas 2:9, está ali dito que Pedro, Tiago e João, eles eram o quê? Colunas da igreja em Jerusalém. Onde estão as colunas da igreja hoje? Nós precisamos ser essas colunas. Firmeza, constância. Meus irmãos, essa é uma das coisas que mais tem afetado a igreja de Cristo. Quem são aqueles que são conhecidos como colunas e baluartes? Como firmeza, irmãos firmes, crentes fiéis. Vez por outra a gente fala, eu falei isso acho que quarta-feira. Toda vez que a gente enterra um irmão fiel, um irmão firme, um irmão antigo, mas fiel ali na igreja, a gente fica se perguntando onde estão os próximos, aqueles que vão assumir esse lugar. É natural, meus irmãos, que vai chegar uma hora que os velhos vão ficando mais velhos e a força vai diminuindo. E você sabe, né? Que só tem um jeito de não ficar velho, é morrer novo. Mas você não quer morrer novo, você quer ficar velho. E é natural, é a natureza da vida. Mas uns vão passando e outros precisam assumir esse papel, para que sejam colunas da igreja de Deus, para que sejam reconhecidos como firmeza, como cristãos fiéis, firmes, como colunas. E ele diz mais, ele diz que Jesus Cristo escreverá sobre o cristão fiel o nome do seu Deus. Irmãos, isso aqui é uma figura muito recorrente no livro de Apocalipse. Aqui Jesus diz, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu nome. Ele diz que ele vai gravar, ele vai escrever, gravarei sobre ele. Observe, essa figura do nome escrito, de algo escrito, de uma marca nas pessoas, é algo recorrente, é algo comum aqui no livro de Apocalipse. Em outras passagens, João explica esse pensamento dizendo que os nomes do Cordeiro e do Pai são gravados na testa dos santos. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 14. Capítulo 14, verso 1 de Apocalipse. Ele diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Capítulo 22, verso 4. Vamos ler o 3 para a gente pegar o raciocínio completo. O verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Na fronte de quem? Dos seus servos, dos santos. Observe que, em contrapartida, irmãos, também é recorrente em Apocalipse a figura oposta. Enquanto os santos recebem o nome de Deus e do Cordeiro, os ímpios recebem o nome e o número da besta. Capítulo 13, observe aí, o capítulo 13, verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E as pessoas fazem as mais mirabolantes figuras em cima do número 666. Mas observe, meus irmãos, da mesma forma que nós vamos encontrar essa figura do nome ou de uma marca nos santos, ela também vai para os ímpios. Cada um tem a sua. Essa figura, irmãos, no livro de Apocalipse, ela significa pertencimento. Observe, do mesmo modo como o dono, ele inseria a sua marca, ele gravava a sua marca sobre o escravo, para demonstrar que aquele escravo lhe pertencia, ou como o fazendeiro que põe a sua marca sobre os animais que pertencem ao seu rebanho, que lhe pertencem, para distinguir aqueles animais como sendo dele, porque carregam a sua marca. Da mesma forma, Deus põe a sua marca sobre os seus filhos, sobre aqueles que lhe são fiéis. Mas também, do mesmo jeito, aqueles que pertencem a Satanás carregam a marca de Satanás. Isso aqui, irmãos, é uma figura de pertencimento. Quem é de Cristo carrega a marca de Cristo. Quem é de Satanás carrega a marca de Satanás. Qual é a marca de Cristo? É o Espírito Santo que nos sela. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Isso é mais uma figura. O que é o selo? É uma marca. E nós somos selados pelo Espírito Santo, porque nós somos dele, nós pertencemos a ele. Essa é a marca do crente. Essa é a marca do salvo. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos essa marca. Ele nos selou e ninguém poderá nos arrebatar da sua mão. Seja qual for a imagem concreta que respalda essa passagem, essa ideia, essas passagens, a verdade, meus irmãos, é que os fiéis, de uma maneira ou de outra, levam o distintivo inconfundível de que pertencem a Deus e ninguém poderá mudar isso. Nós temos a marca de Cristo em nós. Esse novo nome terá o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, que é a igreja de Deus. Essa Nova Jerusalém que ele fala é a igreja de Deus que desce do céu ataviada. E o novo nome de Cristo, isso é uma marca de que nós pertencemos a Deus, a Cristo e ao seu povo. Ele diz aqui que ele colocará o nome de Deus, da igreja de Deus, ou seja, da Nova Jerusalém, e o nome de Cristo. Nós pertencemos a Deus, a Cristo e ao seu povo, a sua igreja. Louvado seja o seu nome. Eu concluo, irmãos, essa mensagem com breves e diretas aplicações. Esse texto nos fala de uma porta aberta. E é só um lembrete do que nós já falamos. A porta aberta representa a oportunidade da igreja para pregar o Evangelho. Não se esqueça disso. Nós temos uma porta aberta para pregar o Evangelho. Esse texto nos fala sobre guardar a palavra de Deus. Isso aqui aponta para a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. Esse texto nos fala sobre a coluna do templo de Deus, que somos nós. Isso nos ensina, isso nos fala sobre a segurança garantida por Deus ao vencedor. Aquele que permanece, que guarda a palavra de Deus, ele é vencedor e ele é coluna no templo de Deus. E esse texto nos diz que nós vamos receber uma marca, um novo nome. E essa marca, ela indica a quem pertencemos.
E essa figura, ela faz uma clara distinção entre os salvos e os perdidos. Quem é salvo tem a marca de Cristo. Quem é perdido tem a marca da besta. Quem é salvo tem o nome de Deus, o nome de Cristo e o nome da sua igreja. Quem é perdido tem o número da besta e a marca de Satanás. É uma distinção clara, dura, difícil, mas é uma distinção clara. Cristo tem as chaves. Ele é quem abre e quem fecha as portas. Ele promete nos fazer seguros como colunas do santuário de Deus. Quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. E nós devemos trabalhar, nós devemos usar essa porta aberta para trabalhar. Mas acima de tudo, meus irmãos, sejamos fiéis a Ele, para que ninguém tome a nossa coroa. Ele termina essa carta como também as demais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas palavras nos mostram que essa mensagem é para todos nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem foi para Filadélfia. Essa mensagem é para você, para mim e para toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra. Que Ele nos abençoe.